pessoal, seja muito bem-vindo a mais um programa Conversa com Betel. Minha convidada de hoje, mais uma convidada especialíssima, é uma mulher muito poderosa. Ela é palestrante, empresária e tem um best-seller, fez um livro maravilhoso que é Faça o Tempo Trabalhar para Você. Tenho muito prazer de trazer hoje ao meu programa a minha querida amiga Tati D'Angela. Tudo bem, Tati? Tudo ótimo, Betel. Um prazer imenso estar aqui com você também, viu? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-la aqui. E o pessoal que nos assiste quer saber quem é a Tati D'Angela. Olha que nome lindo, Boa. forte. A Tati é uma pessoa que tem uma paixão muito grande por servir, sabe? Eu coloquei aqui como uma meta minha ajudar outras pessoas a ficarem ricas, porque eu falo assim que quando a gente ajuda as pessoas a ficarem ricas, a gente fica rico também, entendeu? O maior segredo da riqueza no mundo é isso, é ajudar e contribuir com o sucesso do outro. Então eu tô aí para isso, ajudar a pessoa a ter mais tempo, mais dinheiro e mais reconhecimento em toda a carreira. Que legal, perfeito. Como começou isso, Tati? Como é que foi esse sonho? Você, quando era menina, né? Quando era menina, 5 anos atrás, quando estava na adolescência, Recente, muito recente, que Olha, você teve esse sonho ou quando despertou? Você tem alguma formação? sim, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Desde os 7 anos de idade, eu já vendia as amostrinhas de perfume usadas da Avon, Uau. que minha avó me dava para eu brincar. Porque na época minha mãe ainda não tinha condições de me dar mesada, então eu falei, bom, eu preciso empreender, né? Na época eu não sabia, claro, que a palavra empreender tava com essa força que tem hoje. Mas eu queria arrumar dinheiro, então eu saía vendendo bombom, já trabalhei com marketing multinível, já trabalhei como sacoleira, vendi semijoias, bijuteria, mas isso Você buscava como no profissional Paraguai ou autônoma. fora ou era sacoleira do Brasil só? Sacoleira do Brasil, eu morava em Goiânia, então eu ia lá numa rua que chama Bernardo Saião, que vende atacado, pegava lá atacado consignado, porque eu não tinha dinheiro para comprar e revender, fazer estoque, não tinha ainda essa condição. Então eu pegava meio que consignado, saía vendendo, depois de uma semana ia lá acertar o que tinha vendido Você ou não. nasceu em Goiânia? É isso? Nasci em Goiânia, agora estou morando aqui em São Paulo, né? Que Mas legal, morei praticamente ótimo. a vida toda em Goiânia. E o que me levou, por exemplo, para a produtividade foi uma época, eu já tinha feito uma faculdade em administração em turismo, descobri que eu não queria trabalhar com a área de turismo, que não tinha nada a ver comigo, e aí, na época, eu comecei a trabalhar na área de vendas de uma faculdade. Com 23 anos, eu era vendedora, vendendo cursos de pós-graduação. E nessa época, minha mãe estava desempregada, então a gente estava passando uma situação muito difícil em casa, assim, de ter que escolher entre vou comer ou eu vou ter o passe do ônibus. Não tinha os dois, assim, sabe? E nessa época eu ganhava R$ 500 por mês. E eu comecei a trabalhar nessa faculdade, eu trabalhava loucamente, assim, 15 horas por dia, de segunda a segunda-feira. Eu trabalhava intensamente, primeiro porque é questão de sobrevivência, queria sustentar minha família, e eu sabia que na área de vendas, quanto mais você vende, mais comissão você tem. Verdade. E o segundo motivo é porque eu tinha recebido a visita de um tio que eu admiro muito. Acho que toda família tem aquele tio, assim, que a família fala com a boca Alguém que cheia. nos inspire, né? E ele, não sei se é porque ele trocava de carro todo ano, ou se fazia muitas viagens, então ele sempre me inspirava muito. Ele era exemplo de sucesso, né? Exatamente. Tinha dinheiro, fazia essas coisas e inspirou. E certa vez ele foi visitar minha mãe lá em casa e ele começou a falar sobre a importância de estudar, de querer crescer na vida, de sonhar, de ter planos. E eu me lembro que ele olhou para os meus olhos e ele falou assim, Tati, eu determinei que eu quero ser um divisor de águas por onde eu passar. E eu falo que naquele momento, eu não sei se foi pela profundidade do que ele disse, ou se foi pela admiração que eu já tinha por ele, mas imediatamente eu adotei isso para mim. Eu falei, é isso, tio, eu quero ser uma divisora de águas por onde eu passar. E aí eu pensava que para ser divisora de águas precisava trabalhar loucamente, então não tinha final de semana, não tinha feriado, eu trabalhava mais que todo mundo. Mas o grande problema é que mesmo trabalhando mais que todo mundo, quando chegava no final do mês, na área de vendas, tem o famoso ranking de vendas. Chegava o ranking, eu ia olhar, eu nunca ficava em primeiro lugar. E eu fiquei indignada, eu falei, mas gente, ninguém nessa empresa trabalha tanto quanto eu. O que justifica as pessoas ficarem na minha frente e eu não conseguir alcançar o primeiro lugar? E aí foi onde eu falei, bom, tenho 2 escolhas, a vida é feita de escolhas, né? Eu tenho 2 escolhas, ou eu vou achar defeito em quem está em primeiro lugar, eu confesso que eu fiquei bem tentada a isso, sabe? Porque eu falei assim, não é possível, essa pessoa deve ser parente do dono, tá fazendo alguma coisa errada, se for pra eu fazer mal feito de qualquer jeito, eu também consigo vender. A entendeu? culpa na transferência, né? Isso é muito comum, né? Você Exato, culpa o terceirizar. outro, não aquilo que você não tem a capacidade ou a competência necessária, ou se aprimorou para chegar.
Exatamente. E foi isso que eu fiquei tentada a fazer no primeiro momento. Só que aí, aquela fala do meu tio fez toda a diferença, porque eu falei, bom, quem quer ser um divisor de águas por onde passar, não vai ficar achando defeito em quem está em primeiro lugar. Vai aprender com ele como também pode ficar em primeiro lugar. Então, a outra escolha, a segunda escolha é como que eu posso aprender com os melhores. E não só os melhores do departamento, mas os melhores do mundo. Então, foi quando eu resolvi começar a estudar. Comecei a ler livro, aí o que eu fiz? Eu diminuí, isso aqui já é até um segredo, uma dica de produtividade, hein? Eu diminuí minha carga horária de trabalho, ao invés de trabalhar 15 horas por dia, comecei a trabalhar 8 horas por dia, igual gente normal, só que o restante eu só estudava. E aí eu peguei livros, tudo linkado à minha área, obviamente, porque senão eu não ia perder o foco também. Então, o que eu preciso para eu ter mais alta performance, para eu conseguir ter mais resultado? Ah, eu preciso ter conhecimentos na área de vendas, na área de negociação, na área de liderança, na área de comunicação. Então, comecei a mergulhar nesses estudos, buscar livros, cursos e ficava até de madrugada Eu acho que já ficou estudando. uma dica aqui, na verdade, né? Reserve um tempo para estudar. Não no Exatamente. horário do trabalho, né? Talvez um pouquinho depois, ou talvez no horário do trabalho, mas reserve um tempo onde você não vai atender ninguém, vai estudar, vai ler alguma coisa, pelo menos meia hora, 1 hora Isso. por dia, talvez. Você sabe que quando eu estava nessa época de estudos, eu vi uma metáfora, uma analogia mesmo, do Stephen Covey, que eu gostei muito. Stephen Covey é o escritor do livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que eu também gosto demais. E ele pegou Livro e maravilhoso, falou né? o seguinte, ele falou assim, olha, tem muitas pessoas que estão serrando uma madeira. Então imagine um homem com uma serra serrando uma madeira. E aí ele contou a história de um homem que estava nessa situação e ele estava suado, e ele estava cansado, ele estava horas e horas serrando a madeira, e aí não estava tendo resultado nenhum, não estava conseguindo avançar. E uma pessoa que estava de fora, observando aquela cena, virou para ele e falou assim, mas por que você não para de serrar para afiar a serra? Ela está cega. É por isso que você não está tendo resultado nenhum e está se desgastando desse tanto. Aí o homem que estava serrando, envolvido ali naquele trabalho, ele olhou assim e falou, eu não tenho tempo para parar e afiar a serra. Então eu falo, é muito isso que muitas pessoas Quanto eu vivem. já ouvi na minha vida, né? Eu fiz 18 anos de empresário essa semana. Quanto que eu vi, não tenho tempo para fazer, não tenho, não consigo. Mas quando quer, arranja, né? Ou falta um Exatamente. planejamento do dia a dia, né, Tati? O É, que você eu não acha? tenho tempo para estudar, não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo. Aí tempo é questão de prioridade. Se isso não for uma prioridade em sua vida, você nunca vai ter, mesmo quando tiver com muito ócio. Mesmo quando tiver muita à toa, você ainda não vai conseguir ter Até mesmo tempo para para academia, isso. né? Até para academia, é questão de prioridade. E eu que eu digo, meu, eu sofro também. Eu coloco lá e eu falo que uma pessoa nunca vai ser extraordinária em nada na vida antes de ser constante. Então, essa questão de ter a disciplina, essa questão de fazer todos os dias, é algo que a gente precisa trabalhar em todas as áreas da nossa vida, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, e isso é produtividade, sabe? E eu fui aprendendo isso a duras penas, sabe, ao longo da vida. Mas na questão profissional, o que aconteceu? Depois que eu comecei a estudar, eu comecei a alavancar meus resultados, fiquei em primeiro lugar no ranking de vendas todos os meses. Daí o dono da empresa chegou até mim e falou assim, Tati, o que você fez? Você não dava resultado nenhum. Eu via que você era esforçado, que você era dedicado, mas você não dava Que resultado. legal. De repente, do nada, você fica no ranking, assim, em primeiro lugar todos os meses. E aí eu mostrei para ele o passo a passo, o método, que é o que eu coloquei no meu livro. E aí, tudo isso, ele falou, nossa, Tati, eu quero que você faça com a minha equipe. Eu quero que você treine a equipe para eles aplicarem esse método que você faz. E o resultado foi que eu me tornei gerente comercial, depois gerente nacional, depois diretora nacional. E em 5 anos eu saí de um salário de R$ 500 para um salário de R$ 50 mil por mês. E o detalhe, como funcionária. Porque muitas pessoas falam, como funcionário não dá, é limitado, tal. Tudo é crença, né? Tudo é paradigma. Então, como funcionário, você pode crescer, nem que seja em outra empresa, mas você pode crescer a partir do momento que você aprende a estratégia para você conseguir ter mais resultados. Eu concordo com você. Eu acredito que todos podem crescer dentro de uma organização. Sim, Você pode começar pequeno, vai se especializando e vai galgando todos os degraus. E se chegar num degrau onde não tem mais, cria teu próprio negócio, não é isso? exatamente. Vai, realiza. Se tiver dentro de você o DNA empreendedor, acredito que dá para você seguir, fazer tua carreira e ser feliz. Eu resolvi depois montar o meu instituto, criar minha empresa. Não pela questão salarial, porque ganhando R$ 50 mil por mês estava até confortável. Quando eu resolvi empreender, eu perdi muito dinheiro, porque eu descobri que o jogo de ser uma executiva é diferente do jogo de É verdade. empreender, né? Então eu tive que reaprender. Da mesma forma que eu fiquei lá trabalhando muito tempo para não ter resultado, aí depois eu aprendi a fórmula de ter resultado.
No Por isso que empreendedorismo eu acho que também foi deveria ser uma assim. coisa até obrigatória, né? Falando como empresa, como contadora, que a gente vê quantas empresas que abrem, e até estatisticamente quantas que não passam nem do primeiro ano. Não é por falta de vontade, Exatamente. não é por falta de desejo, não é por até por dinheiro, mas o dinheiro acaba no primeiro ano, o negócio acaba no primeiro ano porque falta um planejamento. Você, como colaboradora, você tinha suas metas, recebiam, né? Mas Uhum. desse lado, administrando uma empresa, tendo que pagar salários, aluguel, muitas vezes, abrir empresa, administrar encargos, é Olha, difícil. eu falo que não tem nada melhor do que a empatia, né? Esse negócio de você se colocar no lugar da outra pessoa. Verdade. Eu me lembro que quando eu era funcionária, às vezes o dono da empresa passava por todo mundo assim, ele nem cumprimentava. Tinha dias que ele não cumprimentava. E eu olhava assim e falava, gente, se ele soubesse o poder de cumprimentar, dar um bom dia, valorizar o funcionário, ele ia cumprimentar sempre. Quando eu for dona do meu próprio negócio, eu vou cumprimentar todo mundo, tal. Aí, tudo bem, né? Comecei a trabalhar, é legal porque eu já sentia o lado do funcionário, então estava ali pronta a fazer meu funcionário se sentir bem na empresa. Só que quando você vê que tem conta para pagar e que o dinheiro não entrou, dá Aquele dia aquela. difícil. É uma emoção que você tem que administrar, sabe? Tem que ter um controle emocional. Então, às vezes, eu passava assim pela empresa, eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém hoje. Isso é verdade. Eu acho que tem que ter uma inteligência emocional para ser empresário, Sim. diante de todas as dificuldades, porque nem tudo serão rosas, haverá muitos espinhos. Uhum. Mas com os espinhos você aprende, né, Tati? E olha onde Com você está hoje, certeza, onde com chegou hoje, certeza. que escreveu esse livro maravilhoso, ó, Faça o Tempo Trabalhar para Você. Já é um best-seller, já está na 4ª edição. Para Né? ajudar as pessoas a Quinta. ganharem. Já está na 5ª edição, Olha está indo aí. para a 6ª já. Eu amo produtividade, eu amo alcançar resultado, né, principalmente. Sim. Mas tem um tempo, porque o tempo, quando vamos falar em sobrar tempo, ou organizar o tempo melhor, você tem para viajar, para curtir a família, para ter, eu gosto do ócio criativo, né? Um dia, um momento que você não faz nada, para ver se vem uma inspiração. E vem, né? Uma inspiração, alguma coisa de criar, alguma coisa Eu falo que tempo para é a empresa. liberdade. É. Queria que você falasse um pouquinho sobre o tempo, o valor do tempo, né? Tem uma frase de Benjamin Franklin que ele fala assim: você ama a vida, então não desperdice tempo, porque é disso que a vida é feita. E é exatamente isso, quando a gente perde tempo por não saber administrá-lo, a gente está perdendo momentos especiais da nossa vida, sabe? E isso entra em vários aspectos. Muitas pessoas não entendem quando falam assim, Tati, você trabalha com produtividade. Muitas pessoas já me falaram assim, Betel, eu não quero aprender sobre produtividade não, porque eu já estou trabalhando tanto, não quero trabalhar mais. As pessoas acham que produtividade é trabalhar mais, mas é o inverso. Não é tempo de horas, é melhorar a produtividade nas horas que você determinar, né? Exatamente. Tanto é que eu tenho um quadro hoje na rádio que eu falo sobre inteligência produtiva. É você trabalhar de uma forma inteligente, é você trabalhar de uma forma tão estratégica a ponto de fazer as suas horas valerem mais dinheiro, a ponto de fazer as suas horas renderem muito mais. Então, o que acontece? Eu falo que, na verdade, você tem que trabalhar menos, igual aconteceu comigo lá na faculdade. Diminuir minha carga horária de trabalho e, sair de um salário de R$500 para um salário de R$50 mil. Olha o crescimento. Mas por quê? Porque eu aprendi a ser produtiva. Então, a produtividade ela ajuda não só a aumentar os seus resultados, produtividade é igual a prosperidade. Te ajuda a ganhar mais dinheiro, te ajuda a ser uma pessoa próspera e ter qualidade de vida, bem-estar. É um conjunto, O que você pode dar de dica para quem nos assiste, né, sobre produtividade? Como fazer que o tempo seja mais produtivo? Fantástico. Sem falar ainda que nós vamos falar do que nos rouba mais o tempo, tá? Sabia, esse gente? Aí é um dos tem o chefe da quadrilha que rouba tempo, que nós vai falar já já. Mas por enquanto a dica é de como melhorar. Essa é a cereja do bolo, já Exatamente. vamos chegar na cereja do bolo. Mas, uma questão, a primeira, quando a gente vai num médico, que a gente está sentindo que não está bom, a saúde, a disposição, o nível de energia não está tão bom. O que o médico faz? Vários exames e vê o diagnóstico para depois ele receitar o melhor remédio. E isso é na vida. Então, o que a gente precisa fazer? Mapear o nosso dia para a gente entender como que ele está sendo gasto. As pessoas falam, não tenho tempo, mas espera aí, de que forma que você tem aproveitado esse tempo? Teve uma pessoa que virou para mim e falou assim, Tati, você é mãe? Eu falei, ainda não. Falei, quando você for mãe, você vai entender. Eu falei, sabe por que eu não vou? Porque eu tenho um cliente que é mãe de gêmeos e aplicando esse método, ela teve um salto na produtividade dela e eu palestrei esses dias com uma pessoa que é mãe de 7 filhos. Imagina uma mulher casada,
mãe de Uau. 7 filhos e empreendedora, que ainda trabalha, não fica só por conta dos filhos. Falei, se ela tem uma vida incrível, e detalhe, o corpo dela é melhor do que o meu, vai pra academia ainda. Eu falei, pra mim Que foi um tapa legal. na cara, sabe? Pra mim foi uma vergonha. Então é legal a gente ver outras referências de pessoas que estão conseguindo fazer e a gente entender por que eles fazem e a gente não. E aí eu sempre falo de um paralelo da diferença entre estar ocupado e ser produtivo. Tem muitas pessoas que estão vivendo a vida ocupadas e achando que isso é ser produtivo. Qual que é a diferença? O produtivo é aquele que gera resultado. Ele não necessariamente está ocupado. Geralmente ele nem está, porque ele sabe delegar para as pessoas, ele tem pessoas trabalhando com ele sabe dividir as tarefas, ele sabe dizer não. Saber dizer não é um grande passo da produtividade. Tem pessoas que falam assim para tudo porque não quer magoar ninguém. Mas depois, se você não consegue entregar, é pior. É verdade. Então, eu falo para as pessoas, falo para minha equipe, falo, olha, se você vê que não dá para entregar, me fala não logo de cara. Porque se falar que vai entregar, eu crio uma expectativa. Estou esperando aquilo. Ai, não deu tempo, Tati, não fez. Aí, para mim, é muito pior. Então, tem pessoas, ai, não quero magoar, e deixa de fazer o trabalho dele, entregar os resultados dele para fazer de outras pessoas. Tudo isso é um gargalo. Acho que o excesso de reuniões também, não é isso? Com certeza. Ou que as reuniões sejam produtivas, né? Com certeza. Acho que é bom limitar tempo, talvez, assuntos. Isso. Uma dica boa para reuniões é você estabelecer o horário de começar e começar pontualmente e estabelecer o horário de terminar as reuniões. E tem uma dica que é fenomenal, que eu faço muito com a minha equipe, que é o seguinte, é muito natural, durante uma reunião, você vai discutindo vários assuntos e aí as pessoas falam assim... Mas talvez escapando, né? Talvez do tema principal. Perde o foco. Perde o foco. Exatamente. A pessoa fala, tem aquilo também que a gente tem que ver, tem aquilo, mas tá na pauta da reunião? Que é uma reunião, ela tem que ter sido planejada, ela tem que ter uma pauta, quais são os itens a serem discutidos. Se aquilo não está na pauta, não é o momento para falar na reunião. Então, pra gente não ser bruto com ninguém, sabe? O que eu faço na reunião? A pessoa fala, nossa, Tati, a gente tem que falar isso, isso, isso. Eu falei, muito legal, vamos falar sobre isso. Vou anotar aqui, porque vai ser pauta da nossa próxima reunião. Então, a gente vai anotando todos os assuntos. É bom que não se perde e você mantém o foco. Então, fala agora, né? Qual é o chefe da quadrilha que mais rouba o tempo e que diminui a produtividade, obviamente, né? Olha, saber eliminar os ladrões do tempo, a gente está sendo roubado todos os dias e a gente nem percebe. Saber lidar com isso vai fazer você ter pelo menos 4 horas a mais por dia. Então, se você quer ganhar 4 horas a mais por dia, anota essas dicas aí, porque são cruciais. Eu fiz um mapeamento e existem mais de 28 ladrões do tempo hoje. 28. Dentre os vários ladrões do tempo, a gente tem a procrastinação, essa palavrinha difícil que significa deixar para depois, amanhã eu faço, depois eu faço, isso é um ladrão do tempo. A centralização, quem é líder e quer fazer tudo sozinho, delega as tarefas para a equipe, é um ladrão do tempo. Quem não sabe dizer não, o trânsito, muitas vezes é um ladrão do tempo. Então a gente tem vários ladrões. Agora tem um que é o chefe da quadrilha, que esse rouba 4 horas, que chama-se interrupções. Vocês pensaram que era rede social, gente? Talvez atrapalhe, né? Mas não Sim. é. Rede social atrapalha muito. E tem uma pesquisa que mostrou que a gente fica de 6 a 7 horas e meia por dia conectados no celular. Com certeza o celular tem coisa de trabalho lá, mas tem muita coisa que não é de trabalho. Então, com certeza, ele impacta e-mail também, muito. Verificar e-mail também fora de um contexto, de um horário, também atrapalha, né? Tanto é que uma dica para e-mail... Né? Nossa, terrível. Você só vive pelo e-mail, né? Exatamente. Você chega todo dia, toda hora. E você falou um detalhe importantíssimo. Porque o grande problema do e-mail ou do WhatsApp é que você fica refém. Você sempre vai resolver as prioridades de outras pessoas. Mas e as suas prioridades? E o seu projeto, e o seu planejamento, e aquelas questões que vão dar mais resultado na sua empresa, que vai te ajudar a alcançar as metas. Uma coisa que eu falo muito para empresário executivo é assim, quanto do seu tempo você tem focado em atividades que realmente gerem lucro? Às vezes você está fazendo milhares de coisas que nem precisavam ser feitas. Enquanto tem uma coisinha ali que se você focasse só nela, ia fazer a sua empresa ser muito mais lucrativa, mas não sobrou tempo para ela, porque eu estou ali resolvendo outras coisas de outras pessoas, muitas vezes. Então, o e-mail, o WhatsApp, é legal estabelecer horários para acessar. Então fala, até te interrompi, né? Mas fala então sobre a interrupção, né? A interrupção, que é o chefe, que é o chefão. Perdendo foco aqui, não, mas tá tudo dentro do ladrão do tempo, tá tudo certo.
É só para exemplificar, viu, gente? Eu fiz assim só para exemplificar. Só para ver na prática como que isso acontece, a gente nem percebe. As interrupções, o que acontece? Tem um estudo da neurociência que mostra que todas as vezes que você está fazendo alguma tarefa, você é interrompido, você perde de 7 a 14 minutos para se concentrar novamente naquilo que estava fazendo. É incrível. Meu Deus. É muito forte, né? Então você imagina, você está respondendo um e-mail. Com essa informação. Tô ali respondendo um e-mail, aí alguém vai e me pergunta algo simples, rápido. Só o ato de eu virar para as pessoas, responder e voltar para o e-mail significa que eu vou gastar de 7 a 14 minutos só para ler o e-mail, entender, me concentrar. E aí, quantas vezes que a gente é interrompido ao longo do dia? Seja com e-mail, telefone, WhatsApp, notificações, celular vibrando, qualquer tipo de distração que você tiver. E aí eu fiz um cálculo. Tem pessoas que já me falaram que são interrompidos 100 vezes, 200 vezes, Nossa. sabe? É muito normal isso. Mas eu peguei algo pequeno só para ninguém sofrer muito, sabe? Que é 27 vezes. Imagine você sendo interrompido 27 vezes ao longo de um dia. 27 vezes 7 a 14 minutos vai dar 4 horas e 30 minutos que você está gastando ao longo de um dia só tentando se concentrar na tarefa. Puxa. Você não está tendo lazer, não está tendo diversão, você não está trabalhando, não está ganhando dinheiro, você só está tentando se concentrar. E aí, no final do dia, as pessoas ficam extremamente cansadas e falam, engraçado, eu trabalhei tanto, eu fiz tanta coisa, mas parece que eu não fiz nada. Que resultado que eu tive hoje? Rouba energia, hoje? então, você está falando, né? Que rouba a nossa energia. Exatamente isso. E as pessoas ficam frustradas. Aí eu vejo pessoas falando assim, Tati, eu prefiro trabalhar antes do expediente ou na hora do almoço ou ficar após o expediente lá, porque é o horário que rende. É óbvio que vai render. Você não está sendo interrompido? Se conseguir reduzir as interrupções durante o horário de expediente, você naturalmente já vai ganhar mais horas por dia. Agora, a dica que não quer calar, né? Existem várias maneiras, várias formas de reduzir as interrupções. Mas eu vou dar uma dica aqui para o pessoal de casa já conseguir estabelecer isso. O pessoal trabalha mais em casa, no escritório, nos dois, hein? Nos dois. É bem variado, né? Bem variado. Para quem Mas trabalha muitos em casa, empresários, o que a gente precisa ver? Sempre é um acordo de convivência. A partir do momento que a gente trabalha com outras pessoas, a gente tem que negociar e criar acordos, criar algumas regras com essas pessoas. Então eu faço um acordo de convivência, muitas vezes eu trabalho em casa e aí eu falo para a família, vou colocar uma plaquinha tipo de hotel aqui na porta, favor não perturbe, significa que eu estou concentrada, que entendeu? Bacana, entendi. Significa que eu tenho que trabalhar, não me interrompa, a não ser que seja um caso de vida ou morte. Claro que tem as suas exceções, mas a exceção não pode se tornar regra. Então, se for um caso de vida ou morte, ok, me interrompo. Fora isso, plaquinha lá na porta, não fala comigo. E isso funciona muito para as empresas também. Eu falo muito do rodízio, quando a gente vai numa churrascaria, por exemplo. Numa churrascaria, eles tiveram uma ideia genial de colocar uma plaquinha bem no centro da mesa. O que é essa plaquinha? Na hora que você chega, que você quer comer, é maravilhoso o garçom vir, te servir toda hora, Lasca no verde, ótimo. põe no verde. Deixa o verde lá. Só que tem um momento que você quer conversar, quer interagir com as pessoas que estão ali na mesa. Aí não tem nada pior do que no meio da conversa chegar um garçom e falar, picanha, alcatra, filé? E você fica, não, obrigado, não, obrigado, não, obrigado. O que eu estava te falando mesmo? Esqueci agora. É isso que acontece, porque o nosso cérebro ele entra em pane. Ele não consegue lidar com tantas interrupções. Então, eles tiveram a plaquinha vermelha, aonde, de longe, o garçom já vê, entende o código e fala, não vou interromper agora, se eles quiserem, eles vão me chamar, vão fazer algum sinal. E isso se aplica muito a empresas também. Como que a gente pode fazer isso nas empresas? Geralmente, elas trabalham em sistemas de bias. Então, se você colocar algum tipo de sinalização, só para a pessoa identificar, porque a pessoa não sabe se você pode ser interrompido ou não naquela hora. Então, a partir do momento que você faz uma reunião, faz um acordo de convivência com essas pessoas. Bacana. Que legal. Bacana, né? Amei essa dica. Muito e aí você coloca uma cartolina. Vermelha significa, agora estou concentrada aqui num relatório, num projeto que eu tenho um prazo apertado para entregar. Verde significa interrompa, mas com moderação, por favor. A gente já sabe o prejuízo de ser interrompido o tempo todo. Quando você faz esse acordo de convivência com as pessoas, isso rende muito mais. Aí as pessoas falam, Tati, mas não fica meio robotizado? Tipo, tem placa, não posso interromper meu colega de trabalho mais, tal. Olha, o que você vai ganhar de resultados, de qualidade de vida, de bem-estar, vai pagar tudo isso. É o preço, você tem que escolher qual preço você quer pagar. É o preço de ficar trabalhando fora do expediente sem ter resultado nenhum,
Ou é o preço de diminuir um pouquinho a interação com o colega de trabalho, mas conseguir ter qualidade de vida, e depois você pode ir pro happy hour com ele, pode falar, pode rir, pode ficar mais à Muito vontade, bem, entendeu? A muito bem. recompensa, ela vem depois. E algumas empresas começaram a fazer isso, falaram dos resultados. Falaram assim, Tati, eu estava com tarefas pendentes há meses. Fiz isso em uma semana, eu consegui zerar pendências. É impressionante como essa técnica combina, Que legal, funciona. acredito muito. Aí o que muita gente pergunta, só eu não deixo falar, né? Bom, aqui é um Pode falar, monólogo. queremos te ouvir. Mas o que muita gente pergunta assim é, fala, Tati, mas os clientes vão continuar interrompendo. Eu falei, tá tudo certo, tem coisas que não tem como você controlar. E é bom que o cliente interrompa querendo comprar, de preferência, né? Tá tudo certo. Mas a gente não tá falando de zerar as interrupções. A gente tá falando de reduzir. Só de reduzir entre os colegas de trabalho, que é o que mais acontece, é muito maior do que os próprios clientes, já vai ganhar aí pelo menos umas 4 horas a mais por dia. Tati, rapidamente, nosso tempo está acabando, mas fala um pouquinho da novidade que vem por aí. Parece que vem um segundo livro. Sim! Olha, tô super feliz, já escrevi, ficou lindo, ficou incrível o meu segundo livro, Faça o Tempo. Nem sei se eu podia falar, né? Mas a editora não falou nada, vou falar. Já faz o merchan, já faz o comercial. Eu vou falar o nome do livro. Vai sair em abril, a gente vai fazer o lançamento, vocês estão sabendo em primeira mão, hein? Primeira entrevista que eu faço contando desse livro, que é Faça o Tempo Enriquecer Você. Então eu vou fazer a analogia ali do tempo em dinheiro, porque a grande questão que me fez estudar sobre tempo e produtividade, além de aumentar os meus resultados, foi entender por que alguns profissionais ganham X e outros profissionais ganham 10X trabalhando na mesma profissão. Um personal trainer, tem uns que ganham X e tem outros que ganham 10 vezes mais, um advogado, um médico, qualquer área. E eu fui entender que tudo tem a produtividade por trás. Então, o grande segredo para você ganhar pelo menos 10 vezes mais do que você ganha hoje é a produtividade. E aí o livro, ele mostra, ele traz todo o método, todo o passo a passo para você aplicar isso na sua vida e multiplicar os seus rendimentos aí. Tati, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Estamos muito contentes e honrados com a sua participação aqui, né? E esse foi mais um programa Conversa com Betel. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um grande abraço.